Temos uma palavra de Deus para você nessa noite e eu quero compartilhar com você algo, obrigado, algo que está no meu coração. Perguntei para Deus várias vezes essa semana: Deus, qual que é a palavra de domingo? Qual que é a palavra que o Senhor tem para nós como igreja? E Deus tem falado algo comigo muito precioso, mas por muitas vezes eu pensei que era para mim somente, e que Deus estava tratando algo no meu coração, mas comecei a entender que não, que Deus estava dando uma direção para a igreja. Eu quero começar te perguntando se você sabe o que é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Você sabe o que é uma igreja guiada pelo Espírito Santo? O que é uma igreja guiada pelo Espírito Santo para você? O que significa uma igreja guiada pelo Espírito Santo? Seria uma igreja onde o pastor, a pastora, os líderes são guiados pelo Espírito Santo? Seria uma igreja onde os profetas, as profetisas teriam um espaço para falar, para direcionar, para entregar alguma coisa da parte de Deus, e aí sim seria uma igreja guiada pelo Espírito Santo? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo seria uma igreja onde o louvor consegue discernir a voz de Deus, consegue receber do Senhor e dirigir o louvor e a adoração. Então, por isso, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. O que é uma igreja guiada pelo Espírito Santo? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas não eu como pastor. Eu quero que você repita isso comigo, diga para mim comigo assim: uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja onde eu sou guiado pelo Espírito Santo. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja não é esse momento de domingo. O momento de domingo é a comunhão da igreja. O momento de domingo é o encontro da igreja. Mas a igreja sou eu e você, que juntos precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Agora imagina você, se nós temos uma aliança e nós estamos juntos, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo e você não, ou você é guiado pelo Espírito Santo e eu não. Nós não podemos dizer que essa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Você está entendendo ou não? Se eu pegar essa água, que eu acho que está limpa, né? Acho que é potável, e eu estou bebendo ela, mas ali fora tem uma poça d'água, e alguém vai ali fora e pega um conta-gotas daquele de remédio, pega 2 gotinhas de água que está ali na valeta, abre a minha garrafinha e coloca 2 gotinhas de água da rua, da valeta, aqui dentro. Eu posso dizer que essa água está limpa? Não. Mas na proporção de 2 gotas e tanta água que tem aqui dentro, é tão pouco. Pois é, mas a partir desse momento, eu já não posso dizer que essa água é limpa. Eu não posso dizer que nós somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, se não existe uma disposição do meu coração e do seu coração de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí você pode pensar assim: mas o que isso é? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muitas coisas espirituais nós não experimentamos pelo simples fato de não saber, mas isso não nos faz inocente. A palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então nós deveremos acertar conhecendo as Escrituras e querendo conhecer as Escrituras. Romanos, não precisa abrir não, eu vou só citar esse texto. Romanos capítulo 8, verso 14, tem uma revelação muito preciosa sobre isso. Diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Olha só, ele não está falando que quem é guiado pelo Espírito Santo pode ser, tomara que seja, talvez seja filho de Deus. Ele está falando que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Logo, eu posso dizer que aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo estão mais distantes de serem
filhos de Deus. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, às vezes, a gente entende que ser guiado pelo Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo e falar talvez em outras línguas, ou ter um dom de profecia, de discernimento de visões, ou de visão, ou qualquer coisa desse tipo. Isso sim é do Espírito Santo. Mas o fato de você ser guiado pelo Espírito Santo te faz filho de Deus. Qualquer um de nós, com dom ou sem dom, sabedores do dom que temos ou não sabedores, se cheios do Espírito Santo ou se guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Então é muito anterior, é muito beabá da vida com Deus ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você esteja querendo ser guiado pelo Espírito Santo e você pede para alguém orar por você, para alguém orar para ver se tem uma revelação. Ok, eu não vou entrar no mérito disso, mas é muito anterior a isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter relacionamento com Ele, é querer saber o que Ele quer e obedecê-lo, é deixar Ele te dirigir em todas as coisas. Hoje pela manhã eu perguntei e falei sobre isso um pouquinho, dando um pouquinho de spoiler do que seria a palavra, mas eu falei sobre se nós não estamos sendo, a quem nós estamos sendo influenciados. Nós estamos estudando Juízes no domingo pela manhã, e a história de Juízes, o início do livro de Juízes é Josué morto e o povo se desviando. Por que o povo se desviou? Presta atenção nisso. O povo se desviou porque eles se contaminaram com os povos que estavam ao redor deles. Parece com alguma coisa que você está vendo? E a pergunta que eu fiz hoje pela manhã foi: o quanto de mundanismo tem na sua vida? O quanto de mundanismo tem na nossa igreja? O quanto de influência nós carregamos do mundo para nossa casa? A maneira que falamos, a maneira que trabalhamos, a maneira que negociamos, a maneira que nos vestimos, os lugares que nós vamos, as pessoas com quem andamos. Isso é uma influência de fora ou de dentro? De fora do povo de Deus ou de dentro do povo de Deus? Porque o povo de Deus em Juízes, nos relatos de Juízes, eles foram se perdendo no meio disso, porque não se deixaram ser guiados por Deus. E quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos influenciados por toda sorte de influência, e isso não nos faz ser filhos de Deus. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 14, o Evangelho que escreveu João, capítulo 14. Quero dizer para você que essa semana nós vamos caminhar toda semana em cima desse tema. Então amanhã nós temos aqui na igreja, quando você abre a sua Bíblia aí, vai me escutando, nós temos aqui na igreja oração às 19h30 e Reviva às 19 horas. Reviva é a reunião dos empresários e empreendedores da família Viva, ou de você que quer empreender e quer aprender um pouco mais sobre. Então vai ter um coquetel aqui, todo mês tem, mas nós vamos ter um tempo de clamor aqui no Reviva amanhã. Amém? Então você empresário, você não pode ficar de fora. Tem uma palavra de Deus dentro desse tempo para você, e tem um tempo de clamor. Nós vamos orar a Deus aqui. Amém? Então você é o nosso convidado, você está nos visitando, é um empreendedor, é um comerciante, é um profissional liberal. Nós temos essa reunião uma vez por mês aqui com essa equipe de empreendedores, de empresários, profissionais liberais da nossa igreja. Você é muito bem-vindo. Terça-feira no Culto da Resposta eu também vou pregar sobre isso. Vou estar aqui ministrando terça-feira. Quero abençoar você sobre isso. Quero liberar uma palavra sobre ser guiado pelo Espírito Santo na sua vida. Começamos na terça-feira passada e vou continuar. Na quarta-feira eu estou dando aula ministerial. Na quinta-feira nós temos culto H, culto para homens, macho. Tem macho aí, querido? Te peguei de surpresa, né? Vou pegar você com mais tranquilidade. Você ficar, tem macho aí? Ei, tá bom. Então quinta-feira tem culto para você, culto H, culto dos homens. E domingo, nossos dois cultos, ceia do Senhor, culto da manhã, culto da noite, culto de ensino, culto de celebração. Quero estar com você todos esses dias, abençoando a tua vida e celebrando Jesus com você. Amém? João 14, 25 diz o seguinte: tenho-vos dito isso, estando convosco,
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Repete comigo assim, ó. Ele vos ensinará todas as coisas. Você acha que a Bíblia é a verdade, sim ou não? Então a Bíblia está dizendo para você que o Espírito Santo, o Consolador que Jesus anunciou, ele viria e ele iria nos ensinar todas as coisas. Tá bom para você? Não. Espírito Santo, eu não sei fazer isso aqui, me ensina. Podemos orar assim? Não. Espírito Santo, eu não sei qual decisão tomar, me fala. Espírito Santo, eu não sei por qual caminho ir, me instrua. Eu posso orar assim ou não? No trabalho eu posso orar assim? Na família eu posso orar assim? Espírito Santo, vou receber 20 pessoas, eu não sei a quantidade de arroz que eu faço. Me ajuda, Espírito Santo. Quantas canecas de arroz eu coloco aqui? Ah, não, isso é muito básico, bispo. O Espírito Santo de Deus não se mete nessas coisas. Então, todas as coisas que estão na Bíblia não são todas as coisas. É todas mais ou menos. Não, querido. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então eu posso me relacionar muito mais com Ele. Se eu estar tendo um relacionamento com Ele, um relacionamento espiritual, entre aspas, onde eu só conseguia falar com Ele de coisas espirituais, agora eu posso dizer, não, Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor ia me ensinar todas as coisas, então eu posso falar com o Senhor sobre todas as coisas, porque tudo do grego é tudo, do hebraico também é tudo, do aramaico também é tudo, tudo é tudo. Ele irá nos ensinar. Isso me traz um conforto no coração, isso me traz uma alegria, uma segurança de continuar servindo, porque aquilo que eu não sei, Ele me ensina. Glória a Deus. Você se alegra também, não? Eu não preciso saber de tudo, eu não sei de tudo, mas Ele me ensina todas as coisas. Aí também em João, um pouquinho mais para cima, no capítulo 14 mesmo, no verso 16, vai dizer assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Então, além dele me ensinar todas as coisas, a promessa é que Ele vai ficar sempre comigo. Aleluia! Então agora eu tenho um professor full time, eu tenho um professor o tempo todo, eu tenho alguém do meu lado que vai me ensinar todas as coisas. Agora, para quem que Ele ensina todas as coisas? Para quem quer aprender, para quem quer saber, para quem está interessado na obra dele, para quem o ama. Deixa eu te falar um negócio, querido. O Espírito Santo, Ele não sofre de nenhuma questão emocional, mas Ele é sensível. Ele está onde Ele é bem-vindo, Ele está onde Ele é aclamado, Ele está onde Ele é desejado. Ele não precisa da nossa aprovação, Ele não precisa dos nossos aplausos, Ele não precisa do nosso uhul, Ele não precisa de nada disso. Ele precisa de um coração que o deseje, que o queira. E a esse coração que o deseja e o quer, Ele vai ensinar todas as coisas. Quanto você quer ser ensinado pelo Espírito Santo? Quanto você entende a importância de ser ensinado pelo Espírito Santo? Talvez você possa dizer assim, mas para que, bispo? 1 João capítulo 2, primeira carta de João, se você quiser abrir aí, no capítulo 2, no verso 18. Vou esperar você abrir. Telão é uma benção, mas é bom não ter, né? Que aí os barulhinhos de folha fica mais gostoso. 1 de João, capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora.
saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste os que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Quem que vai te dar de ser? Se você continuar lendo esse texto é muito poderoso. Se você continuar lendo ele aí em casa, você vai ver que revelação poderosa. Se você tiver o Espírito Santo, você vai conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ele fala sobre quem é de verdade e de mentira. Aí na Bíblia, aí você fala assim, como é que eu vou saber se a pessoa é verdadeira comigo ou se ela está sendo falsa comigo? O Espírito Santo de Deus fala comigo. O Espírito Santo de Deus me convence. O Espírito Santo de Deus me dá direção em com quem eu vou me conectar e com quem eu não vou me conectar. O Espírito Santo de Deus fala para mim com quem que eu devo andar, com quem que eu devo me sentar, com quem que eu devo comer. O Espírito Santo de Deus me ensina todas as coisas. Eu posso obedecer, eu posso desobedecer, é uma decisão minha, mas Ele quer me ensinar todas as coisas. O que me impede de ser guiado? Você já entendeu a importância então de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, discernimento de todas as coisas. Mas o que me impede? O que me impede às vezes de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, me tornar essa pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus? O que me impede, muitas vezes, é uma indefinição da minha identidade. É não saber quem eu sou. É não saber quem eu sou em Cristo. Deixa eu te falar um negócio. Muitos de nós estamos vivendo um evangelho. Muitos de nós estamos vivendo um cristianismo entre muitas aspas, onde eu tenho um conjunto de regras, que se eu obedecer todas essas regras, então eu me torno filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor se torna filho de Deus. Amém ou não amém? A Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Amém ou não amém? Então a primeira coisa que você é na vida é filho de Deus. E por que você se torna filho de Deus? Porque você é filho de Deus. Então você é guiado por Ele e faz as coisas que o agradam e traz bênção sobre a sua vida. O problema é que nós invertemos essa condição. Nós queremos fazer um monte de coisa para que talvez, em fazendo todas as coisas corretamente, eu me torne filho de Deus. Não, o filho de Deus faz as coisas corretamente. Ser guiado pelo Espírito Santo me faz fazer as coisas corretamente. Me permita uma colocação talvez esdrúxula, mas nós estamos vivendo um cristianismo que é o cachorro que vai atrás do rabo. A gente fica andando em círculos, porque a gente está tentando em nós mesmos. Isso chama religiosidade. Religiosidade é o esforço, o trabalho, o serviço do homem para se achegar até Deus. É religar, sim, mas é a partir do homem para com Deus. Cristianismo é Jesus vindo à terra e dizendo: eis-me aqui, eu quero te religar com o Salvador, eu quero te religar com o Criador, eu quero ser o Salvador da sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero começar de novo com você. Agora é Cristo que faz isso. E quando eu aceito a Cristo, eu me torno filho de Deus, e como filho de Deus e guiado pelo Espírito, eu faço certo todas as coisas. Querido, não tem como você começar essa purificação do lado contrário. Não tem como por esforço próprio você se tornar isso. Foi Jesus que morreu, foi Jesus que veio à terra, foi Ele que rasgou o véu de cima a baixo, foi Ele que nos deu livre acesso, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o vinho novo, Ele é a água da vida, é Ele. E eu preciso entender isso, e me torno filho dele, filho de Deus, através dele, por uma adoção. Sou adotado, ele me faz filho por adoção, ele me escolheu, ele me separou, ele me amou, e eu digo: sim, pai, eu quero ser adotado por ti. Ele fala: ei, tem um presente para você, tem um consolador que vai ficar com você todos os dias, e ele vai te ensinar todas as coisas. Sabe o tempo que você perdeu, filho?
Tem um professor, ele é fera, ele vai te ensinar todas as coisas. Sabe as coisas erradas que você fez, filho? Ele vai te ensinar a fazer certo. Ele é fera, ele é o Espírito Santo. O quanto você é guiado pelo Espírito Santo, o quanto nós somos guiados pelo Espírito Santo, o quanto as nossas decisões são pautadas pelo Espírito Santo. O Evangelho de Jesus não é um monte de regra que me faz tornar alguém que eu ainda não sou. O Evangelho de Jesus, eu digo, eu quero Jesus, e Ele já me faz filho de Deus. O Evangelho de Jesus é daquele Jesus que, mesmo sabendo que Judas o trairia, Ele permitiu que Judas se sentasse à mesa e tivesse a oportunidade de não traí-lo. O Evangelho de Jesus é, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo 3 vezes, Ele avisa, você vai me negar. E ele nega, mas ele ressurreto, depois de ressuscitado, ele volta e tem um encontro com Pedro na praia, para dizer, Pedro, é isso mesmo, tu me amas, cara? Eu sei que aí dentro tem amor, eu sei que você fez o que você não queria fazer, eu sei que você não deu conta de ser quem você deveria ser, mas eu estou aqui, Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre, então apacenta as minhas ovelhas. É esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que pega um traidor e faz com que a sombra dele cure enfermos, porque agora não tem nada a ver com o conjunto de coisas que ele faz, tem a ver com aquilo que ele carrega nele, em Jesus. Ele é guiado pelo Espírito. Agora é o Espírito que guia ele, passa por aqui, passa por ali. Agora eu vou te usar nesse negócio. O quanto de filho você tem? Quando eu falo que ser guiado pelo Espírito Santo tem a ver com identidade, é porque muitos de nós não aprendemos a ser filho. Muitos de nós ainda estamos com a identidade de escravo no nosso bolso. Muitos de nós só conseguimos viver um evangelho de escravo. Escravo mesmo. O escravo, ele faz alguma coisa em troca de outra. O escravo faz o serviço em troca da comida. O filho não. O filho trabalha na casa porque ele faz parte da casa. O filho conserta o banheiro da casa porque ele usa aquele banheiro. O filho lava a louça porque ele usa aqueles pratos. O escravo não, o escravo lava a louça porque alguém está pagando e ele quer aquele dinheiro. O escravo usa o que o pai tem, o dono da casa tem. O filho não usa, o filho faz parte. Muitos de nós estamos fazendo coisas para Deus como escravos. Deixa eu te falar, sabe, todo escravo ele tem a expectativa da recompensa. Por isso que nas nossas igrejas tem muitas crises sobre isso. Mas eu fiz tanto, mas eu trabalhei tanto, eu estava em todos os cultos e o pastor não fez nada. Eu cantava em todas as equipes de louvor, eu participava de todas as escalas da diaconia. Deixa eu te falar um negócio, isso é papo de escravo. É escravo que pensa assim. Alguém me perguntou uma vez, há poucos dias atrás, quantas ministrações eu faço por mês? Eu não sei. Às vezes mais, às vezes menos, mas eu nunca parei para poder anotar quantas ministrações, quantas vezes eu ministro, quantos atendimentos eu faço, quantos conselhos eu dou. Sabe por quê, querido? Porque eu sou filho. Essa casa é minha. O projeto do Pai é meu. Não me custa fazer nada. Não me custa atender mais um ou menos um. Aquilo que o Senhor me usa para consertar, é para consertar a casa que eu vivo, o mundo que eu faço parte. Agora o escravo, ele tem sempre uma expectativa de ser remunerado. Se eu fiz, eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser pago. Não é nem honrado, é pago. E é por isso que entre nós tem muitos frustrados, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é fazer parte, ser filho de Deus. Por isso que muitos de nós
vivemos com Jesus assim, falamos com Ele assim: Jesus, mas eu orei. Eu gosto daquelas expressões assim, né? E eu rio, não de zombaria, eu rio porque eu acho interessante, me dá nervoso por dentro. Jesus, mas eu orei muito, eu orei tanto, eu orei demais. E eu fico me perguntando, o que é orar demais? Quem que mede isso? Quem que faz essa medição do quanto é orar demais? Eu não sei. Uma vez que eu leio na Bíblia que eu devo orar sem cessar, e aí eu comparo isso com orar demais, eu falo, mas quanto que é orar demais? Não, mas eu fiz muito, eu trabalhei muito. Aí eu olho para a cruz e vejo Jesus crucificado e falo, mas qual que é a métrica? Qual que é a comparação? Quando eu olho para a cruz de Jesus que entregou a sua vida por mim, que deixa eu te falar, a conta não bate. Por outro lado, a Bíblia diz que para os filhos, nenhum copo de água fica sem recompensa. O escravo faz conta de cada gota, mas para os filhos, nenhum copo de água vai ficar sem recompensa do pai, porque o pai é justo e vê todas as coisas. Muda a sua visão de cristianismo, muda o seu lugar em Deus. Eu quero ser filho, eu não quero ser escravo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque guiado pelo Espírito Santo, eu me faço filho. Gálatas capítulo 4, verso 1, é um texto que eu gosto muito, já li várias vezes aqui na igreja. Diz assim: pois em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ou do escravo em algumas versões, ainda que seja senhor de tudo. Deixa eu te falar um negócio, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu estou terminando. Você só pode viver nessa vida em duas condições: ou você é filho, ou você é escravo. Só tem essas duas condições de vida. Você pode viver como filho de diversas maneiras, você pode viver como escravo de diversas maneiras, mas só tem duas condições: ou você é filho ou você é escravo. Aqui está dizendo o texto que mesmo que seja filho, mas se for menino, é igual escravo. Mas é filho, mas vive igual escravo. Presta atenção. Eu posso ser filho e mesmo assim viver como escravo. E o que define isso? Olha para o seu irmão e fala com ele assim: sabe o que define se você é filho ou escravo? Ou se você é filho que vive como escravo? Olha para a cara dele, o cara de profeta, e fala assim: a sua maturidade. Porque se você for filho, mas viver como menino, você é escravo. Você tem direito a tudo, mas não consegue ter nada. Você é senhor de... Isso é tão forte dentro da igreja. Quantas pessoas nós somos herdeiros das promessas. A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Por que a gente não vive? O que é ser co-herdeiro com Cristo? O que significa isso? A gente não vive muitas vezes. Nós somos a solução do mundo, querido. Nós somos a resposta da cidade. Essa igreja é a resposta dessa cidade. Você vai ver isso acontecer. Você já está vendo isso acontecer. Mas para isso, eu preciso crescer. Palavra de amanhã no Reviva. Palavra de amanhã no Reviva. Se você quiser vir, você vem. Jesus está no momento com a sua família. Maria vai embora, José vai embora, a caravana levanta acampamento e vão embora. 3 dias depois, um olha para a cara do outro e fala: cadê Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus? Jesus! Ô Jesus! Cadê Jesus, gente? Vão voltar, ele ficou para trás.
Guarda isso, 3 dias depois. Amanhã eu te conto sobre isso. 3 dias depois, quando ele volta, o texto diz assim: porque Maria deu falta do menino, porque o menino estava no templo, porque Maria chegou para o menino, e Maria falou com o menino, menino. Quantos anos Jesus tinha? 12. Quando Maria chega e fala: menino, como assim você ficou aonde Jesus estava? No templo. No meio de quem? Dos mestres. Qual foi a resposta dele? Ô Maria, ô mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Maria deixou o menino para trás, mas quando ela voltou, o menino tinha virado homem. 12 anos. Ali foi um marco na vida de Maria e de Jesus e na vida do cristianismo. 12 anos você pode ser um adulto. E aí, gente? Quantos adultos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui? E quantos escravos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui vivendo uma vida como escravo? Porque não consegue ter nem 12 anos diante do Senhor. Quem é adulto diante do Senhor, cuida das coisas do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: a partir dessa noite, fala com ele, por favor, eu sei que tem gente que não gosta, mas fala, é pedagógico. Fala com ele assim: a partir dessa noite, você vai parar de pedir para alguém fazer algo para você, porque a partir de agora, você é responsável pelos negócios do Pai. Agora não tem coisa errada, agora você é responsável. Ah, essa cadeira está fora do lugar, coloca no lugar, você é responsável. Ah, cheguei na igreja. Ok, você faz parte dessa casa? Faço. Você é filho dessa casa? Sou. Então resolva. Deixa eu te falar um negócio. E se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer solução à sua mente, para você trazer solução para o corpo dele nessa terra. Ah, querido, a gente está esperando um avivamento onde vai aparecer alguém iluminado, e essa pessoa vai trazer uma palavra de Deus, nós vamos todos entender que é o avivamento. Deixa eu te falar, isso não vai acontecer. O avivamento desse tempo é o avivamento do corpo de Cristo. É uma igreja que vai se levantar, é um povo que vai se levantar, é um povo que vai se levantar cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, desejoso do Espírito Santo. Não vai ter nome de A, de B ou de C. É o povo de Deus dizendo: eu quero o Espírito Santo, eu quero ser guiado por Ele, eu quero obedecê-lo, e eu vou trazer solução a essa terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus, diz a palavra. Isso já está acontecendo. Por que nós não estamos vivendo? Muitos de nós não estamos vivendo. Por que muitas igrejas ainda não estão vivendo? Porque a nossa identidade foi corrompida, e a gente não consegue se ver como filho de Deus. O filho de Deus não faz coisas para os outros. Os filhos de Deus participam da obra dele, porque também fazem parte dele. E o Espírito Santo me ensina todas as coisas. Queria perguntar para você nessa noite: você quer deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida?